Graça e paz. A palavra de Deus nos diz aqui, em Atos, no capítulo 3, no versículo 19, nos diz bem assim, o tema é arrependimento. Aleluias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aqui Deus está falando para a gente se arrepender e se converter. Aleluias. Para que sejam apagados os vossos pecados. Aleluias. Quando você se arrepende de algo que fizemos, seja lá no passado ou agora, você errou, fez algo que Deus não se agradou, mas você pede perdão para Deus, você se arrepende e não faz aquilo mais. Aleluia. Um exemplo, você falou uma palavra, um palavrão, não tem pecadinho nem pecadão. Você falou um palavrão também é pecado. Aí você se arrepende e não fala mais. Procura vigiar a porta da boca, para não falar mais palavrão. Daqui tira o exemplo dos outros erros. Quando você pede perdão e você se arrepende, Deus ele perdoa os seus pecados. Deus ele nos perdoa. Deus ele é bom demais. Enquanto há vida, há esperança. Agora depois que parte, aí não tem mais jeito. Ou morre salvo ou morre condenado. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Aleluia. Pois só aí a presença do Senhor vai vir a esta pessoa. Louvado seja o Senhor. Porque até então, a pessoa que vive no pecado, no erro, Deus ele está longe dessa pessoa. Deus está longe. Porque a pessoa que está no pecado, ele está longe de Deus. Ele está afastado de Deus. Porque o pecado, ele afasta a gente de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que o pecado, lá em Isaías 59, afasta nós de Deus. Quer ter a presença de Deus? Fuja do pecado. Diga não para o pecado. E diga sim para Deus. Aleluias. Lutas virão. Tentações virão. Mas fuja do pecado. Peça força para Deus e Deus ele vai te dar. Aleluias. Louvado seja o Senhor. E para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Aleluias. A pessoa passa a ter refrigério na alma. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu peguei uma gripe aí que foi feia. Deu até uma ferida aqui que deu febre por dentro. Mas mesmo assim eu vou fazer esse vídeo para glorificar o nome de Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia nos diz em Mateus, capítulo 3, no versículo 8, diz bem assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os nossos frutos têm que ser produzidos, frutos dignos de arrependimento, ou seja, obras dignas de arrependimento.
obras de uma pessoa que serve ao Senhor, que se arrependeu das coisas erradas que fazia e hoje anda em novidade de vida. Aleluias. Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus diz mais aqui, em Mateus capítulo 4, no versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluias. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluias. E o Senhor Jesus diz também lá em Mateus capítulo 6, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluias. Então busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vai ser acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa vai vir. Deus vai te dar paz, vai te dar alegria, o que você precisa vai vir. As outras coisas vai ser acrescentada automaticamente quando você busca o reino dos céus em primeiro lugar. O reino dos céus é Deus. Quando você busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus diz aqui para nós em Marcos, no capítulo Marcos capítulo 1, versículo 15, diz bem assim: e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Aleluia. O Senhor Jesus falando isso aqui. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a gente tem que se arrepender das obras erradas que nós fazíamos e crer no Evangelho. Ou seja, o Evangelho diz para nós aceitar o Senhor Jesus, se batizar nas águas, obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos, obedecer ao Senhor. E o Senhor Jesus diz que aquele que guarda os seus mandamentos, esse é o que ama Ele. Quer amar o Senhor Jesus? Obedeça os seus mandamentos. São 10 mandamentos, mas a Bíblia diz que fazendo 2, você cumpre todos os outros. Que é amar a Deus em primeiro lugar, buscar Ele em primeiro lugar, e amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo esses 2, você faz tudo. Porque você amando o teu próximo, você não quer o mal dele. A Bíblia diz, não matarás. Você amando o teu próximo, você não vai querer matar ele. A Bíblia diz, não adulterarás. Você amando o teu próximo, você não vai querer adulterar, trair ele. Você não vai querer o mal para o teu próximo, porque você ama ele. Quando você ama o seu próximo, você só vai querer aquilo para o seu próximo, aquilo que você quer para você, que é o bem. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz para nós, em Lucas 15, no versículo 10. Assim vos digo, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ô glória! A alegria no céu pelos anjos de Deus, ou seja, a júbilo no céu, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E ele passa a fazer o que agrada a Deus, passa a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ele escolhe viver para Deus e morrer para o mundo, morrer para o pecado. Aleluia! E quando a pessoa decide viver para Deus, viver na luz, todos os seus pecados são perdoados. Ele se torna uma nova criatura. E o seu nome fica escrito no livro da vida. Aleluias. Ô glórias. Porque a palavra de Deus diz lá
em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 15. Todo aquele que não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E a Bíblia também diz que todas as pessoas que estão nos caminhos do Senhor Jesus hoje e saem e se afasta e se desvia, a Bíblia também diz lá em Jeremias que o nome dessas pessoas é escrito no chão. Então não aceite ter o seu nome escrito no chão. O chão é um lugar de se pisar. Satanás fica pisando naquela pessoa e ele nem sabe. Ou às vezes sabe, mas aceita. Não pode aceitar. Faça de tudo para ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a cada um que viu essa mensagem, que ainda vai ver. Em nome de Jesus. Sejam abençoados pela mão de Deus, em o nome de Jesus. Amém.